Tudo bem, pessoal? Meu nome é Felipe Silva e hoje nós vamos falar sobre legislação na criação de pássaros. Bom, esse assunto sobre legislação está em alta, principalmente por causa da PL 318, né, que foi lançada uma enquete esse ano agora de 2021 para poder apurar como que a população encara esse tipo de assunto. Muita gente acha que já é uma votação de lei em si, mas não. Essa enquete é só mesmo para poder o parlamento ter uma noção de como está o posicionamento da população. Isso, teoricamente, não interfere diretamente sobre essa votação. Mas, para nós criadores, né, isso vai ter um impacto futuro. E como muita gente está procurando criar de forma legal, né, sem nenhum tipo de problema com os órgãos ambientais e fiscalização, não correr risco de tomar uma multa, cometer algum tipo de crime ambiental, né, que hoje em dia tem causado problema para tanto criador. E nós precisamos diminuir esse impacto ambiental, principalmente mantendo um banco genético que possa ser depois utilizado para até reintrodução na natureza em alguns locais. O próprio IBAMA ele pode utilizar, porque nós somos só fiel depositários dos animais, principalmente com o CISPAS, né, que é o que a maioria dos criadores pode utilizar para fazer a reprodução no ambiente doméstico. As aves com nota fiscal não podem ser utilizadas na procriação, a não ser que sejam incluídas no cadastro do criador amadorista. Então, o intuito do vídeo, né, será uma sequência de vídeos, será para poder explicar melhor, que eu vejo muita gente sem saber direito como funciona, quais são as divisões que o próprio IBAMA faz, né, nas classificações dos tipos de aves, o que pode criar, o que não pode, qual o tipo de legislação. Então, muita gente está querendo criar de forma legal, mas não sabe necessariamente o que precisa ser feito e qual o tipo de espécie que precisa e não precisa, né? Então, será uma sequência de vídeos. Nós hoje vamos falar especificamente sobre as aves, né, domésticas. Na verdade, a classificação do IBAMA é sobre os animais em geral, tanto mamíferos, répteis, aves, né, de forma geral que existe essa classificação. E eu vou dar um enfoque na parte dos pássaros e das aves, que é o nosso campo aqui de atuação. Acompanhe o vídeo até o final, que depois eu vou botar a tabela, né, da portaria do IBAMA que faz essa regulação, também colocando os outros tipos de animais, né, tanto a parte de mamíferos, até para a gente poder saber o que está sendo comparado, né? Uma calopsita está na mesma parte da legislação que um cachorro, então, teoricamente, as leis são as mesmas. Nós estamos acostumados aí a sempre ouvir, né, da população que passarinho tem que viver solto, né, esse tipo de coisa, e não é bem assim. Quem libera uma ave na natureza, de forma indiscriminada também, faz essa soltura, comete um crime ambiental da mesma forma que uma pessoa também captura essa ave na natureza para poder prender numa gaiola. Então, nós precisamos, para poder andar dentro da lei, conhecer a lei. Que numa fiscalização nós não podemos alegar o desconhecimento da lei, né? Isso daí não cola. Nós precisamos saber, e o intuito nosso será de explanar, né, e as pessoas decidirem quais tipos de ave criar. De repente você está achando que precisa ter um criatório legalizado e a espécie que você quer criar não necessariamente precisa ter um registro no IBAMA, né? Ou, se não quiser passar por esse tipo de burocracia, criar essas aves que são classificadas como domésticas. Bom, segundo o próprio IBAMA, né, na portaria que foi divulgada em 2018, que foi restringida a quantidade dos animais domésticos. Quando eu for falar sobre pássaros exóticos, eu vou explanar melhor, né, fazer essa separação do que antes era doméstico, virou exótico, tanto que a PL 318 ela
vem, né, para poder regrar melhor e não ficar ocorrendo esses tipos de troca, né? Tem uma vertente muito grande no governo querendo impedir a criação em ambiente doméstico. Isso impacta diretamente toda a indústria, né? Muitas pessoas, muitas empresas dependem desse setor, e se isso acabar, um impacto na economia muito grande, que gira aí bilhões, é um dos mercados, um dos maiores mercados consumidores, né? Então, isso vem para poder diminuir essa insegurança, né, jurídica que acaba acontecendo nessas mudanças de lei. Bom, segundo o próprio IBAMA, um animal, para ser considerado doméstico, ele tem uma dependência direta do homem. Depois eu vou botar ali o pedaço do anexo e vou explicar para vocês direitinho lá. Vou falar também o texto explicitamente como que o IBAMA caracteriza, mas de grosso modo, né, é um animal que depende diretamente do homem. E o IBAMA divide, né, para poder a gente já adiantar e vocês saberem como que são as divisões, o IBAMA divide em 3 categorias. Primeiro, que são os animais domésticos, que não precisam de regulação do IBAMA, e os animais exóticos e os animais silvestres. E a diferença dos outros dois é que eles não são domésticos, e os silvestres são os que ocorrem em território nacional, ou mesmo que sejam migratórios e parte da vida eles passem no território nacional, são considerados silvestres, ou os que não existem em território nacional. Então, como nenhuma parte da vida dele ele passa em nosso território, ele é considerado exótico. E o IBAMA regula tanto a criação de exótico quanto de silvestres, mas são legislações diferentes. E no exótico tem assim, uma discussão muito grande, porque ele ficou meio esquecido e não tem uma regra muito clara de como funciona a regulação deles, porque o IBAMA ia lançar, né, como se fosse um CISPAS também para os exóticos, e acabou que não saiu nada, ficou no limbo, né, isso não ocorreu, só mesmo com os silvestres através do CISPAS, que o IBAMA que fazia, né, antigamente toda a regulação, e depois passou para cada estado fazer a regulação, né, e também a fiscalização, né, de acordo com o que achavam necessário, né? Cada estado tem autonomia para poder decidir. Tanto que aqui no Rio de Janeiro nós podemos criar até 100 aves no plantel e tirar até 35 filhotes. Nós podemos pedir até 35 anilhas. Se eu não me engano, no Paraná só podem pedir até 10 anilhas, né? E a quantidade de aves também é reduzida. Cada estado tem a sua lei específica, uns são mais restritivos do que outros, né? Então, se você pretende criar uma ave doméstica, você não precisa ter nenhum tipo de regulação pelo IBAMA. E também é bem explícito que, para fazer a reprodução, tanto do exótico quanto do silvestre, precisa ter o cadastro para poder você fazer o acompanhamento, né, dos pais, né, o controle do nascimento de ambiente doméstico, e também fazer a rastreabilidade da árvore genealógica, você conseguir provar que aquele passarinho é filho de um determinado casal. Então isso tudo tem que ser comprovado, né? Tem que ter a comprovação de origem. Bom, então vamos lá para a foto. Eu vou sair um pouquinho aqui da tela, ficar só falando com vocês, e vou botar a foto aí para vocês acompanharem tanto as espécies quanto o texto, né? Vou passar tudo especificado direitinho aí para vocês, tá bom? Vamos lá para a foto. A portaria do IBAMA que faz essa regulamentação dos animais domésticos, então é essa aqui, a 93 de 1998, foi publicada dia 7 de julho. Não vou ficar entrando em detalhes demais, né, a respeito disso, é mais para a gente poder ter uma ideia do que pode ser criado sem essa regulamentação de cadastro, né, tanto que
que fica fora dos silvestres e dos exóticos, que a gente pode criar com tranquilidade, sem ter nenhum tipo de problema com o IBAMA. Então, vou mostrar aqui todo o anexo, né, número 1, que lista todas as espécies animais consideradas domésticas. Então, só para a gente poder ter uma ideia de onde está classificado, né, assim, em nível de equiparação legal, né, pelo IBAMA. No caso ali, o primeiro nosso seria a calopsita, que é considerada doméstica, e os outros animais também, ó, abelha, alpaca, bicho da seda, búfalo, cabra, cachorro, né? Então entra a calopsita, camelo, camundongo, o canário do reino ou canário belga. Então tá ali, ó, os serinos, canários e suas mutações, então todos os tipos de cores, né, e as mutações, né, que são criadas aí, tanto de cor, porte, né, estão enquadradas também. Isso nas outras espécies ali a gente também vai ver. Então, o cavalo, chinchila, o cisne negro, a cobaia ou porquinho da Índia, codorna chinesa, coelho, o diamante gold, diamante mandarim, dromedário, escargot, né, o fazão coleira, gado, bovino e zebuíno, as galinhas, galinha da Angola, ganso, ganso canadense, ganso do Nilo, gato, hamster, jumento, lhama, manon, marreco, minhoca, ovelha, né, o pato carolina, o pato mandarim, pavão, perdi, chuca, o periquito australiano, peru, faiton, pomba diamante, pombo doméstico, porco, ratazana, rato e a tadorna. Então, estes são os animais considerados domésticos. Então, nós podemos ver aqui que tanto uma calopsita, um fazão coleira, né, no nosso caso aqui de criação de pássaros, né? Então, tá ali o periquito australiano, o pombo doméstico, a pomba diamante, né, que o pessoal chama também de rolinha diamante, o diamante gold, mandarim, a calopsita. Então eles estão equiparados na mesma legislação que um cachorro, entendeu? Que um gato. Então nós não precisamos nos preocupar com a legislação na criação destes animais. Então quem diz que é um animal que tem que ser solto na natureza, ele vai morrer da mesma forma que você soltar um cachorro, entendeu? Um gato na natureza, ele vai morrer porque ele não está mais acostumado com essa alimentação, né? Ele depende do homem. Eu vou citar aqui numa outra parte, né, que tem a especificação, né, dos artigos, como que o IBAMA classifica essa divisão dos animais e alguns aspectos que eu julgar aqui interessante para poder passar para vocês. Então, principalmente, essas são as espécies que não precisa ter dor de cabeça nenhuma, né, em ter registro. Você pode criar tranquilo na sua casa, reproduzir da mesma forma que reproduz ali um cachorro, que você tem um cavalo, uma vaca, vai ser a mesma coisa. Então, vou passar alguns pontos aqui mais importantes para a gente conhecer sobre a portaria do IBAMA, sobre que faz essa regulamentação das classificações, né, dos animais. Quem quiser se aprofundar mais pode entrar lá no site do IBAMA e baixar a portaria número 93 de 1998, publicada em 7 de julho de 98, e um artigo 2º, ele faz essa distinção dos tipos de fauna. Então, no item 3, a fauna, que é o que a gente está falando hoje aqui no vídeo, a fauna doméstica são todos aqueles animais que, através de processos tradicionais e sistematizados de manejo e ou melhoramento zootécnico, tornaram-se domésticas, apresentando características biológicas e comportamentais em estreita dependência do homem, podendo apresentar fenótipo variável, diferente da espécie silvestre que os originou.
Então, o fenótipo são as características físicas, né? Ele pode diferenciar do silvestre que originou. O que é considerado um que a gente verifica muito bem é o canário belga. Essas variações tanto de cores, porte, né? O silvestre que originou ele, né? Que seria o canário silvestre de outro país, né? Que foi introduzido aqui como exótico, já passou por tantas mutações que não é mais o mesmo. Da mesma forma que o cão, né, o cão selvagem que originou essas várias espécies que nós temos hoje. Né? Eu sempre tento fazer essa comparação porque nós estamos tratando de domésticos para poder identificar melhor essa distinção, né, na legislação, para a gente ver que não tem problema nenhum nestes tipos de animais para a regulamentação do IBAMA. Essa portaria também tem vários artigos que falam sobre a importação, né, de animais. Então, o que precisa ser regulamentado, né, com essa importação, o transporte deles, manutenção, quais são as obrigações, né, do importador, como que é feita a identificação desses animais. Bom, essa portaria vai falar também sobre a parte dos silvestres, exóticos, a importação deles, e que será tema do próximo vídeo, né, que eu vou falar sobre os exóticos especificamente, por último dos silvestres, dar seguimento, que é o que eu crio, né, agora nesse momento no criatório. Eu não tenho nenhum doméstico aqui, nem exótico. Até na criação que o meu pai tem e eu acompanho com ele são os domésticos, né, que ele não tem o registro no IBAMA ainda. Então, toda a criação lá é voltada agora para os domésticos. Bom, no artigo 13 fica explícito isso que eu falei anteriormente, né, que são isentos de quaisquer tramitações junto ao IBAMA os espécimes da fauna doméstica de conformidade com a lista objetivo do anexo 1 da presente portaria e os produtos e subprodutos da fauna silvestre brasileira e exótica considerados artigos de uso pessoal. E no parágrafo único diz, né, ali que consideram-se artigos de uso pessoal os espécimes mortos, as partes, produtos ou subprodutos de fauna silvestre que sejam propriedade de um particular e que constituam ou se destinem a constituir parte de seus bens ou objetos pessoais. Então, o próprio IBAMA já deixou aí nesse artigo 13 explícito que a gente não precisa se preocupar em nenhuma tramitação com o IBAMA, criando aqueles animais, né, que eu falei anteriormente do anexo 1, né, tanto as aves quanto os outros tipos de animais que constam na lista. Bom, diante disso, eu procurei passar aí para vocês que pretendem criar dentro da lei, né, sem ter nenhum tipo de problema com o IBAMA ou algum outro órgão governamental que possa aí multar, prender as aves. Também não quer dizer porque você cria um animal doméstico que você não vai ter nenhum tipo de problema, porque existem leis também municipais que regulamentam as espécies que podem ser criadas, a quantidade, se esses animais não estão sendo sujeitos a maus tratos, né? Então, em alguns municípios você não pode ter uma criação mesmo de galinhas numa quantidade grande, porque aí é considerado insalubre, você não pode ter uma criação de porte mesmo pequeno de algumas espécies, criação de suínos, né? Então tem esses tipos de restrição também, mas assim, como eu disse antes, o objetivo não é aprofundar demais, só passar aqui, então você tendo uma quantidade moderada desses animais na residência em ambiente urbano, né, que é o caso aí da maioria, né, que não cria na zona rural, que aí não tem esse tipo de problema, você pode criar com tranquilidade esse tipo de espécies. Bom, espero ter ajudado vocês. Comentem aí embaixo se tiver alguma outra dúvida, compartilhem
nos grupos que vocês participam, né? Acho que esse é um assunto que é de interesse de muita gente. Você criar de forma legal, cada vez mais os órgãos ambientais estão fiscalizando, multando muito, né? Já ouvi falar de diversas histórias, mesmo de pessoas que têm registro e acabaram tendo todos os animais apreendidos porque foi encontrada alguma irregularidade. Para a gente passar de forma detalhada, teria que ler toda a portaria, né, e os outros artigos também que o IBAMA sempre divulga. Normalmente não tem uma mudança grande, né? Eles estão sempre lançando novos... Bom, eles estão sempre divulgando novas instruções normativas que vêm complementando essas portarias. Então nós precisamos sempre estar ligados, né? Saber o que está acontecendo. Próximo vídeo, quando falar de exóticos, eu vou falar mais detalhadamente da lista que reduziu, né? A lista de animais domésticos antes era maior, então houve uma redução e alguns animais que antes eram considerados domésticos foram transferidos para a classificação de exóticos, e isso deu uma bagunça, até por isso que não saiu, né, o CISPAS como se fosse, né? Não sei como que o IBAMA iria fazer essa regulamentação, mas isso daí é assunto do próximo vídeo. Bom, então compartilhem nos grupos, passem para os seus amigos que também são criadores. Vamos criar de forma legal, aumentar a quantidade de criadores, né? Quanto mais aves estiverem sido criadas aí em ambiente doméstico, a gente vai diminuir o tráfego, as pessoas que criam vão conseguir aves de forma mais acessível. Não é nenhum absurdo fazer um registro no IBAMA e quem pretende criar os silvestres, né? Quem quer criar doméstico já viu que não precisa nem ter esse tipo de dor de cabeça. Bom, vamos criar aí de forma legal, tranquilos, a gente não ter problema nenhum com qualquer tipo de denúncia. O dia que receber alguma visita aí do IBAMA para fazer uma fiscalização, ocorrer tudo bem, ninguém ficar apreensivo de perder as aves, pagar multa. Crime ambiental é um dos mais pesados, né, que a gente pode responder, né, na justiça ultimamente. Então, nós vimos as espécies, né, que podem ser criadas aí com tranquilidade, sem precisar ter um registro no IBAMA. Ultimamente, as pessoas têm procurado saber bastante como fazer o registro para poder criar. Tem gente que prefere não criar silvestre até por conta disso. Então, eu tentei passar da melhor forma possível quais são as espécies que nós podemos criar sem ter nenhum tipo de problema com o IBAMA. Tem aquelas outras questões, né, relacionadas a maus tratos e coisas do tipo, mas com o IBAMA não tem problema nenhum. Então compartilhe um vídeo, né, com as pessoas que vocês acham que vão auxiliar, nos grupos de WhatsApp que tem os criadores também amigos de vocês, e vamos fazer com que a criação de forma legal seja expandida, né, dentro do que a gente gosta. Então, quem gosta de silvestre, quer da forma correta, quem não quer ter esse tipo de problema com IBAMA ou gosta de outros tipos de espécies domésticos, não vão ter esse tipo de problema, de preocupação, de pedir anilha. Aí a questão de quem utiliza as anilhas da FOB, né, já é para outro intuito, que é na parte de competição. Eu busquei ao máximo explicar para vocês, né, como que nós podemos fazer para poder criar da melhor forma possível e dentro da lei sem ter problema nenhum, tá bom? Então espero ter ajudado vocês, né, e compartilhem aí para poder auxiliar o crescimento do canal e nós conseguirmos, né, cada vez mais trazer um conteúdo que ajude todos os criadores. Comentem aí embaixo sobre alguma dúvida que tenha ficado ainda, e se vocês quiserem também algum outro tipo de vídeo aprofundando mais nessa área específica dos animais domésticos, é só deixar aí a dúvida de vocês, tá bom? Até a próxima e contem comigo.